Olá, bem-vindos de volta! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos da matéria viva. Vamos descobrir quais são os materiais que constroem absolutamente tudo que é vivo, desde os menores componentes químicos até a complexa função de uma célula. No nosso último encontro, a gente viu a vida como uma arquitetura, né? Uma estrutura super organizada. A pergunta que fica é: do que essa arquitetura é feita? Quais são os tijolos, o cimento, a fiação elétrica? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, os materiais de construção da vida. Ok, vamos lá. Antes mesmo da gente falar dos blocos, dos tijolos, a gente precisa entender o ambiente onde tudo isso acontece. A vida, como a gente conhece, precisa de uma base inorgânica para existir. Pensa nisso como o palco, o cenário onde toda a bioquímica vai acontecer. E nesse palco, os dois atores principais são a água e os sais minerais. A água não é só um líquido qualquer, ela é o solvente universal. É o meio de campo onde as moléculas se encontram, se esbarram e reagem. Já os sais minerais, que na célula viram íons como sódio e potássio, são eles que controlam o equilíbrio, o que entra e o que sai, permitindo a comunicação da célula. Então, para a gente não esquecer, água é solvente, é o meio das reações e é o nosso termostato. E os sais minerais, essenciais para o equilíbrio de líquidos, para um músculo conseguir contrair, para um neurônio disparar um impulso. Sem essa base inorgânica, o show da vida simplesmente não começa. Certo. Com o palco montado, agora sim, vamos conhecer os verdadeiros blocos de construção. As moléculas orgânicas. E aqui, o herói da história é o carbono. Ele é um elemento incrível, capaz de fazer 4 ligações. Isso permite que ele crie esqueletos moleculares enormes, complexos e super diversificados, que são a base de tudo. E essas moléculas baseadas em carbono se organizam em 4 grandes grupos, que eu gosto de chamar de os 4 pilares da matéria orgânica. São eles: os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos, cada um com uma missão fundamental. E olha, eles não são só estrutura não, eles são as moléculas que botam a mão na massa e fazem a célula funcionar. Bora começar pelo nosso primeiro pilar, que é a fonte de energia preferida, o fast food da célula, os carboidratos. A grande função de um carboidrato é ser combustível, energia rápida. A glicose, por exemplo, mal entra na célula e já é quebrada para gerar ATP, que é a moeda de energia celular. Então, o ponto central é esse. Quando o corpo precisa de energia para agora, ele vai direto nos carboidratos. Agora, o segundo pilar. Se os carboidratos são a energia do agora, os lipídios são a energia do depois. É a nossa reserva estratégica. Lipídios têm 2 funções gigantescas. Primeiro, são a nossa principal forma de estocar energia, de um jeito bem mais compacto que os carboidratos. E segundo, eles formam a estrutura básica de todas as membranas celulares. A famosa bicamada lipídica é ela que serve de muro, de fronteira, separando a célula do mundo lá fora e organizando tudo por dentro. Vamos para o terceiro pilar, que é o mais versátil, o verdadeiro faz-tudo da célula, as proteínas. Se a célula fosse uma cidade, as proteínas seriam os trabalhadores, as máquinas, os veículos, os mensageiros, elas fazem de tudo um pouco. São enzimas que aceleram reações, dão estrutura como colágeno, nos defendem como os anticorpos, enfim, proteína é sinônimo de ação. E para fechar, nosso quarto pilar, a central de comando, o cérebro de toda a operação, os ácidos nucleicos. Olha que interessante, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, não executam tarefas. A função deles é gerenciar a informação. O DNA é como se fosse um manual de instruções completo, guardado as 7 chaves lá no núcleo. E o RNA? Ele é um mensageiro. Ele tira uma cópia de uma página desse manual e leva lá para a fábrica onde as proteínas vão ser construídas com base naquela instrução. Ok, entendemos os 4 pilares, mas e daí? Como é que isso cai na prova? Como isso se traduz para a prática médica? É agora que a gente vai conectar os pontos e ver a relevância disso tudo. Para quem está se preparando para provas, essa tabela é um mapa da mina. São as associações diretas que resolvem questões. Falou em carboidrato? Pense em energia imediata, glicose. Lipídio, reserva de energia, membrana. Proteína, a palavra-chave é função, catálise, estrutura, defesa. E ácidos nucleicos, informação, genética, código. Gravar essas associações é um atalho para muita coisa. E isso nos leva direto ao raciocínio clínico. Bioquímica não é decoreba, é lógica. A informação está no DNA. Essa é a instrução. Essa instrução é usada para construir uma proteína que vai executar uma ação.
é o dogma central da biologia molecular aplicado direto na medicina. Então, a grande sacada é esta. E se tiver um erro no manual de instruções? Um erro no DNA? A obra construída, a proteína, vai sair com defeito. E uma proteína defeituosa, como uma enzima que não funciona direito, leva a uma falha na função celular. E o resultado disso? Doença. Muitas doenças metabólicas, como a fenilcetonúria, são exatamente isso, um erro genético que gera uma enzima que não funciona. A substância que ela deveria processar se acumula, vira tóxica e causa doença. Tá aí a bioquímica na prática. E assim a gente finaliza a nossa análise de hoje. Já conhecemos os materiais básicos da vida, a base inorgânica e os 4 pilares orgânicos. Mas a história não termina aqui, né? A grande pergunta que fica é, se esses são os materiais, como é que a célula organiza tudo isso? E o mais importante, como ela extrai energia deles de forma eficiente para se manter viva? Bom, isso já é o assunto do nosso próximo encontro. Até lá!